A graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos, que mais uma noite estão aí reunidos, para poder aprender um pouco mais da palavra. Semana passada nós estivemos falando sobre Elias, sobre o profeta Elias, e hoje nós vamos falar sobre o reinado de Acasias, na lição de número 5. E nós vamos orar, amados, vamos orar, pedir a Deus que esteja falando aos nossos corações, que o Espírito Santo esteja nos dando direção, sabedoria. Espero que todos estejam bem, que você possa estar aí sendo abençoado pelo Senhor, continuando firme na caminhada, enquanto aguardamos a vinda de Jesus para nos encontrar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado com as nossas vidas, Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, nesta terça-feira, para podermos, Pai amado, buscar, Senhor Deus, a direção e o conhecimento da tua palavra. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor fale conosco através do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Pai amado, manifestar a tua graça, a tua sabedoria, nos dando, Senhor Deus, discernimento de todas as coisas. Que a tua palavra venha, Senhor Deus, de encontro aos nossos corações e que tudo que vamos aprender seja para crescimento, para que o teu nome seja engrandecido. Por isso eu oro e agradeço, consagrando esse estudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos para podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E como eu disse para os irmãos aqui no início, nós falamos na lição passada sobre a chegada do profeta Elias, no meio do povo de Israel, justamente num período muito difícil, onde o rei Acabe havia se casado com Jezabel. E ali o profeta Elias, amado, muito usado por Deus, ele confrontou todas as coisas, ele confrontou o pecado, ele confrontou a idolatria, e teve grandes momentos da intervenção divina, através do ministério do profeta Elias. E hoje nós vamos falar sobre o reinado de Acasias. E quem era Acasias? Acasias foi o filho de Acabe, que sucedeu ele ao trono, e que continuou nas mesmas práticas, continuou nos mesmos feitos que seu pai e sua mãe haviam lhes ensinado. Por isso, hoje é importante nós olharmos para o contexto da lição, que tudo aquilo que nós ensinamos, amado, nossos filhos com certeza um dia poderão também praticar. E aqui nós vamos ver o triste fim de Acasias e o seu curto reinado, um reinado somente de 2 anos, mediante ao desrespeito e aos segmentos dos ensinamentos que Deus havia dado ao povo. Então ele foi totalmente contrário a tudo aquilo que Deus havia ensinado, tudo aquilo que o profeta Elias também vinha falando. Então nós vamos ver isso nessa noite, amém? Texto áureo da lição de número 5 hoje. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo, Deus prova o coração e a mente. Os Salmos 7, versículo 9, fala sobre essa final da malícia do ímpio, para que o justo possa prevalecer. E fala que também Deus prova o coração e a mente do justo. Leitura bíblica em classe hoje, nós vamos ler 2 Reis 1, do 1 ao 8, do 13 e o 17. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhe: Ide e perguntai, olha só que amado, ide e perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Então aqui já começa a afronta de Acasias, porque ele caiu do andar do palácio, se feriu e pediu para que enviou alguns mensageiros para consultar os falsos deuses, Baal-Zebub, naquela época era adorado lá em Samaria. Olha, veja bem o que aconteceu. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhe: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e lhe disse:
que há que voltastes? E eles lhe disseram: um homem que saiu ao encontro de nós disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E ele lhes disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias. E suplicou-lhe e lhe disse: homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura não é porque não há Deus em Israel para consultar a tua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão começou a reinar em seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Então nós vemos aqui, amado, em 2 Reis, esse relato dessa posição, né, de Acasias, quando Moabe se levanta contra o povo em Samaria, e o rei ele cai da janela do palácio, se fere, e ele manda mensageiros a buscar, consultar o Deus de Ecrom, né, Baal-zebub. E Elias, no meio do caminho, né, Deus manda Elias a encontrar com esses mensageiros e manda dizer para ele: olha, você não vai sair da cama onde que está, e você vai morrer. E aí, amado, ele ainda começou a perseguir Elias. Ele manda, né? Ele manda a soldados, capitães de 50, com 50 homens, mandou o primeiro a encontrar com o profeta, e o profeta estava no monte sentado. Quando o profeta viu aqueles homens ali para prendê-lo, caiu fogo do céu e matou o capitão e aqueles 50 homens. Mandaram a segunda vez, aconteceu a mesma coisa. Na terceira vez, aquele capitão se humilhou diante de Elias, mas se colocou de joelho e pediu para que ele poupasse a sua vida. E Elias desceu ali, seguindo a orientação do Senhor, e foi aonde estava Acasias, né? E deu a mesma palavra. E o que aconteceu? Acasias veio a morrer e não saiu do leito onde estava. Então você vê o que é a posição, né, de um profeta de Deus, um homem de Deus, um homem que clamava, né? Elias é tido como o profeta do fogo, porque no confronto contra os profetas de Azer e Baal, o fogo desceu, consumiu o holocausto e eles mataram todos os profetas. E aqui nós vemos também, né, Elias clamando e descendo fogo do céu, consumindo aqueles 100 soldados que haviam primeiramente ido buscá-lo. Introdução da aula hoje. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Então foi o que nós lemos ali. Além de ele estar induzindo o povo à idolatria, ele foi consultar, e Elias, né, ele usa uma palavra perguntando: porventura não há Deus em Israel? Amados, Deus, ele é o mesmo Deus. Nós temos que ter essa liberdade de buscar a direção do Senhor. Quando nós buscamos outros caminhos, nós buscamos destruição para as nossas vidas. E muitas pessoas hoje fazem, né, seu sacrifício, fazem as suas oferendas a deuses que são deuses diabólicos, né, que eu posso dizer assim, e acabam arcando com as consequências. E Acasias pagou muito caro por essa desobediência ao Senhor.
Um reinado marcado pela idolatria, o tópico de número 1. O Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel, e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub, de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus ao sudoeste de Canaã. Ao adoecer, em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou morreria. Então aqui nós vemos, ele é afundado nessa idolatria, porque há um só Deus, amado, há um só Senhor, Criador de todas as coisas. Item 2 aqui do tópico 1. Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então aqui, amado, está um exemplo maravilhoso de Provérbios 22:6, quando Salomão dá essa instrução. Então Acasias escolheu seguir os ensinamentos de seu pai, servir os deuses que seus pais serviram. E nós sabemos que Jezabel, a morte que Jezabel teve, comida pelos cães quando caiu da sacada do palácio. Então nós vemos aqui, amado, uma destruição terrível. E o ensinamento é algo fundamental para as nossas vidas, ao qual nós devemos buscar conhecimento na palavra de Deus e sermos direcionados pelo Espírito Santo através da palavra e buscarmos no Senhor as respostas para aquilo que nós precisamos. Temos que fugir dessa questão, amado, de adivinhação, de consultar pessoas para saber futuro. Deus deixou tudo escrito na sua palavra. O dia de amanhã ele não nos pertence, pertence somente ao Senhor. E hoje nós vivemos algo interessante no meio da igreja, pessoas consultando aí profetas para tentar adivinhar coisas futuras. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é um perigo muito grande. Temos que ficar com a palavra do Senhor e buscarmos em Deus respostas para as nossas vidas. Elias desafia a adoração a Baal, o tópico 2 de hoje. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra: porventura não há Deus em Israel, para ir consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Amados, Elias era um homem destemido. O Senhor falou ao coração de Elias, o anjo veio e falou com Elias, e Elias foi ao encontro daqueles mensageiros, chamando a atenção, para que Acasias pudesse saber que existia um Deus em Israel, o Deus criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, mas ele não quis dar ouvidos, mas Elias não teve medo de ir e confrontar essa decisão de Acasias. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela sua própria vida e pela de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança. Então, não bastasse Acasias ter enviado mensageiros a consultar outro Deus, não deu ouvido à voz do profeta. Ele manda agora soldados para poder prender Elias e levar Elias até o palácio. E o que aconteceu? Os 2 primeiros, capitães de 50, totalizando 100 soldados aí, eles foram fulminados, caiu fogo do céu e matou a todos aqueles homens que estavam ali. O terceiro, sabendo do que havia acontecido, se prostrou diante de Elias, clamou pela sua vida, e Deus falou para Elias: olha, vai com ele até o palácio e levar a mensagem até o rei Acasias. Então você vê o que é a postura e o que é o comprometimento de um homem na presença de Deus. Elias falava, amado, e as coisas estavam acontecendo. Um ministério de fogo.
Elias pode ser chamado de profeta de fogo, né? Como eu disse para vocês aqui no começo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo, com os profetas de Baal. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento. E quando, por 2 vezes, o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães, né? E é como o pastor sempre diz, amado, que relacionamento tinha esse profeta com Deus, né? Que presença de Deus estava sobre a vida de Elias, que comprometimento Elias tinha com as coisas do Senhor. Era um homem destemido, um homem que zelava pela verdade da palavra, era um homem que trazia os recados de Deus, né, ao povo, confrontava o pecado, porque, amado, se tem uma coisa que o profeta tem que fazer, é declarar, é exortar, é corrigir, né, e consolar o povo, para que a verdade da palavra ela prevaleça. O profeta não foi chamado para ficar adivinhando coisas, mas para trazer o recado de Deus no meio do povo, para que o povo se arrependa, e se estiver caminhando em direção errada, volte e alcance a misericórdia e o favor de Deus para as suas vidas. Esse é o verdadeiro profeta, esse é aquele que fala, não é? E Deus ouve, e quando Deus fala, ele ouve Deus falar. Então esse é o grande significado de um profeta, de um homem de Deus, assim como era Elias, né? Que maravilha. A doença de Acasias e a sua morte, tópico de número 3 hoje. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, por consequência da sua obstinada idolatria. Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio de seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Amados, isso aqui é uma grande advertência, né? Porque se você olhar para a vida de Acasias, Acasias foi filho de Acabe e filho de Jezabel. E ele acompanhou a maneira que Deus tratou, né, os erros de seus pais. E sabendo disso, ele ainda permaneceu nos erros e levando o povo cada vez mais ao erro. E aqui quando o autor ele fala assim, olha, como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Amados, isso aqui é muito sério, né? A pessoa está ouvindo a palavra de Deus, a pessoa sabe o que tem que fazer e permanece com os seus caminhos errados. Não há mudança, não há transformação, não há conversão realmente, né? Vem até a presença de Deus para poder satisfazer os seus desejos, buscar os seus próprios interesses, mas não há transformação. A palavra de Deus, ela muda, ela transforma, ela corrige, ela exorta, ela cura, ela liberta, ela leva o homem ao arrependimento dos seus pecados. E a pessoa que sabe daquilo que tem que fazer e não faz, vive na sua maneira, né, que caminhar da maneira que acha que deve caminhar, é uma pessoa obstinada, ela está longe das coisas do Senhor, né? E consequência disso é as correções que Deus traz sobre a vida de cada um. A determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta da medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Então, amados, a mesma palavra que o profeta Elias deu àqueles mensageiros, foi a mesma palavra que ele disse a Acasias quando estava diante do rei. Ele não mudou, porque era o julgamento determinado que Deus havia dado àquele rei, né? Ele não sairia mais da cama, mas em correção, né, aos pecados que ele estava cometendo, Deus trouxe juízo e julgamento sobre a vida daquele rei, por causa da sua obstinação, por causa da sua determinação em não abandonar as coisas erradas e consultar outros deuses. As qualidades de Elias.
Neste episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, olha que maravilha, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem. Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos, obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Olha que mensagem maravilhosa para mim e para você. Por isso que muitas vezes o pastor diz, não negocie a verdade da palavra do Senhor. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, permaneça firme na palavra, aquilo que a palavra diz, porque Deus, Ele vela em cumprir aquilo que está escrito na sua palavra. E o que Deus tem mais buscado, como o autor diz aqui, olha, ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos, obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. É isso que Deus tem buscado, amado. E eu espero que Deus tenha encontrado na minha vida, na sua vida, né, esse perfil de ousadia, de destemor, né, mediante aquilo que a palavra diz. Amados, nós não temos que recuar, nós não temos que arredar o pé da verdade da palavra de Deus. Nós temos que colocar a palavra de Deus em prática, para que Deus possa honrar, né, aquilo que nós estamos falando e aquilo que nós estamos vivendo. O Senhor, Ele ouve, né, Ele sabe, Ele conhece as intenções do nosso coração. E o que Deus mais quer é dar testemunho de homens e mulheres de Deus que são destemidos mediante a sua palavra, que não voltam atrás, que não recuam mediante a verdade e não negociam a verdade da palavra. Esse era o grande profeta Elias, né? Um grande exemplo de homem de Deus usado pelo Senhor. Que Deus também possa usar a minha vida, usar a sua vida, para que nós venhamos a honrar a palavra de Deus e darmos testemunho desse Deus maravilhoso que nós servimos. Amém? Vamos ler aqui hoje a conclusão. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por este motivo quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Amados, Deus, Ele vai sempre cuidar dos verdadeiros profetas. Deus não tem ligação com falsos profetas, mas o Senhor tem ligação e honra a palavra do verdadeiro profeta. Então, que nós possamos, aprender nas nossas vidas. Amado, fique com a palavra, busque na palavra de Deus a resposta do Senhor para aquilo que você precisa. E com certeza, Deus jamais vai deixar você envergonhado e confundido. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de aprendermos, Senhor Deus, com esses maus exemplos, que estão contidos na Tua Palavra. Um rei que poderia seguir em frente, servindo ao Senhor, mas que escolheu buscar outro caminho, seguindo os maus exemplos de seu pai e de sua mãe, e trouxe destruição para o povo. Seu reinado foi apenas de 2 anos, ao qual ele sucumbiu mediante as inverdades ao qual levava o povo a adorar outros deuses. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor nos ensine com essas lições, para que nós venhamos a olhar para o Senhor, olhar para a Tua verdade, que é a palavra do Senhor, e nos mantermos firmes mediante a verdade. Que não venhamos a negociar, que não venhamos, Senhor Deus, a dar motivos ou brecha para que a Sua palavra, Senhor, ela seja mudada, mas que nós venhamos a zelar pela verdade, assim como Elias, Pai, que era um homem destemido, que enfrentava, Senhor Deus, as oposições, mas o Senhor estava com ele, por onde quer que ele andava. Nos abençoe, Senhor, nos dê força e graça para continuarmos honrando, louvando e adorando o Teu santo nome. Por isso eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Nós vamos nesse momento orar pelos nossos dizimistas, ofertantes, vamos orar pelas pessoas que estão aí passando por momentos de enfermidades, vamos pedir a Deus que esteja abençoando cada lar, abençoando sua casa, sua família. E amados, mais uma vez eu quero dizer, fique com a palavra, fique com a verdade da palavra de Deus, porque nós não precisamos consultar ninguém, mas precisamos ouvir
a voz do Senhor falando aos nossos corações. Amém? Feche seus olhos. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, nesse momento, eu quero, Senhor Deus, agradecer a Ti, Pai, pela fidelidade dos Teus filhos, que tem, Senhor Deus, a cada mês honrado, Pai amado, com os seus dízimos, as suas ofertas, nos dando oportunidade, Pai, para honrarmos os compromissos que temos com a Tua igreja. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos Teus filhos, que o Senhor possa abrir portas para aqueles que precisam de emprego, que o Senhor possa prosperar os Teus filhos, Senhor Deus, para que eles, com alegria, Senhor Deus, possam, Pai, honrar e obedecer a Tua palavra. Pai, abençoa, Senhor Deus, aos profissionais de saúde, os médicos, as pessoas que estão enfermas nos hospitais. Dê a elas, Senhor Deus, oportunidade de salvação, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Por isso, Pai, eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Quinta-feira nós teremos aqui o nosso culto, né? Nós estaremos no culto presencial lá na igreja. Sábado, os nossos jovens estarão reunidos na igreja. Domingo, das 9 às 11 e das 18 às 20 horas, com o nosso culto presencial. As mulheres aí já estão se preparando para o culto ao ar livre, né, que vai acontecer no dia 21. Então você é o nosso convidado para estar participando mais uma vez, né, deste culto que foi uma bênção, amado. E nós temos certeza que esse também será grandioso para que o nome do Senhor seja glorificado. Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe e até quinta, em nome de Jesus.